Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus possa abençoar você grandemente. Lembrando aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, comente ele, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que for lançado um vídeo novo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida agora. Vamos para a palavra? Livro de João, no capítulo de número 21 e versículo de número 7. Olha o que diz a Bíblia. E então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Amados em Cristo Jesus, nós estamos falando sobre a vida de Pedro. Isso, Pedrão, foi o discípulo de Jesus. Um dos 12 discípulos ali, Pedro estava ali, era um discípulo ao qual Jesus tinha total confiança sobre ele, tinha um amor imenso, como tinha por todos os outros, igualmente a Pedro. E nós estamos vendo que Pedro não é diferente de nós algumas vezes. Pedro era precipitado, Pedro era curioso, Pedro era teimoso, Pedro até no momento de orar dormiu, no momento que era para buscar a Deus ele acabou dormindo, no momento que era para ajudar Jesus em oração, Jesus disse: ore comigo aí, ele acabou dormindo. E nós vamos continuar revendo algumas coisas a respeito da vida de Pedro. E eu chamo você para entender um pouquinho essa vida de Pedro, porque Pedro, irmãos, até se desviou. Você sabia disso? Pedro até se desviou, né? O homem que andou com Cristo, que ouviu sobre Jesus e viu Jesus falando, o homem que comeu da multiplicação dos pães, o homem que até viu Lázaro sendo ressuscitado depois de morto 4 dias, ele agora se desvia. Quando é que isso acontece? Isso acontece no livro de João, no capítulo número 21, versículo 3, é quando Cristo desceu à sepultura, não é assim? Desceu à sepultura, diz que ia ressuscitar o 3º dia, e Pedro demorou uns dias, não viu Jesus, e ele disse: vou pescar. E ele saiu para a pesca junto com os outros discípulos. Quem se desvia não quer ir sozinho, chama os outros, começa a inventar desculpa. Jesus não ressuscitou, olha, Jesus não aconteceu, era só um dos profetas. E disse: eu vou voltar à pesca, vou voltar à minha velha prática. Ele trocou o chamado de pescar homens para pescar peixe. Olha a situação de Pedro, trocou algo espiritual. Por quê? Porque o espiritual também abençoa a sua vida física. Isso, o espiritual também abençoa a sua vida física. E ele troca isso para viver só da vida física. Quantas pessoas têm feito desta forma? Tem trocado aquilo que é importante, a sua vida com Deus, a sua vida com Cristo. Ele tem trocado apenas para buscar aquilo que traz prazer à sua carne. Tem trocado para buscar apenas aquilo que os olhos conseguem ver. Bem-aventurados são aqueles que não viu, mas creu. Esses são bem-aventurados, meu irmão. Pedro, ele trocou isso e disse: vou pescar, e saiu para pesca. Quantas pessoas têm feito isso? Mas escuta, mesmo Pedro saindo para pesca, Jesus chama ele, Jesus vai atrás dele, Jesus vai na beira da praia e diz: ô Pedro, diz aos discípulos, acena com a mão e disse: aqui, dá uma olhada, tem alguma coisa para comer aí? Meu irmão, quem coloca Jesus para buscar aquilo que só os olhos conseguem ver, os olhos físicos, às vezes não conseguem pegar nada, às vezes não consegue pegar nada para sua vida, apenas adquire prejuízo. E disse: não pegamos nada até agora, lança a rede do outro lado, pode lançar do outro lado, isso, pode lançar do outro lado, lança a rede
rede. E João, o discípulo a quem Jesus amava, percebeu, escutou. Olha, interessante isso. Ele escutou a voz, e quando ele escutou a voz, ele entendeu que a voz era de Cristo. Ele cutuca Pedro e disse: é o nosso mestre. Ele ressuscitou. Sabe o que Pedro, que jeito que Pedro estava? Pedro já tinha despido a roupa que Cristo tinha dado para ele, da forma que Cristo queria que ele andasse. Ele já tinha despido, ele já estava na velha prática, já estava como um pescador natural, comum, como antigamente. A Bíblia vai dizer que ele estava nu, porque ele estava apenas com as roupas de baixo, já não estava usando a túnica mais, e ele então pega a túnica, se veste e se joga nas águas. Olha que interessante isso. Quando nós deixamos Cristo, nós jogamos também a roupa que é para nós usar. Pedro fez isso, mas logo que João falou, é Cristo, é o mestre, ele se vestiu novamente. Tem como você se vestir novamente, meu irmão? Quem sabe eu estou falando com pessoas que abandonou Cristo, deixou o chamado que tinha por meras coisas, trocou o chamado por coisas naturais. Quem sabe eu estou falando com você hoje, está na hora de você voltar, meu irmão, está na hora de você vestir aquilo que Deus tem para você. Bota as sandálias no pé, bota o anel no dedo, bota a túnica, a roupa nova que Deus tem para você, coloca isso e vem para perto de Cristo. Foi o que Pedro fez. Na hora que ele percebeu que era Cristo, quando João falou para ele colocou de roupa, pôs a túnica, se jogou nas águas e saiu a nado atrás de Jesus. Quanto tempo você vai ficar esperando para você voltar para Cristo? Quanto tempo você vai ficar esperando para você voltar para o Senhor? Quanto tempo você vai ficar esperando para você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Volta para ele o mais rápido possível. Pedro se jogou e disse, eu vou até ele, e saiu a nado ao encontro de Jesus. Irmãos, Pedro, essa pessoa, Pedro aqui, ele até negou Jesus uma certa vez. Ele até negou Jesus. E quando ele nega Jesus, ele se reconcilia com Cristo novamente, desvia, negou, mas voltou para Cristo de novo, está de junto do Pai, escuta o Evangelho. 40 dias Jesus fica ensinando ele, explicando a respeito do reino dos céus. 40 dias Jesus sobe aos céus. Então 10 dias eles ficam reunidos dentro de um cenáculo, dentro de uma casa, em oração, em comunhão com os irmãos e com Cristo. A Bíblia vai dizer que são mais de 500 crentes, mais de 500 pessoas que viram Cristo sendo assunto aos céus. Nossa, isso é testemunho, irmão, isso é testemunho, uma prova viva. Se você só tem uma prova, já é válida. Agora imagine 500 pessoas que viram Cristo sendo subido aos céus. Isso é mais do que válido. E as pessoas viram, mas a Bíblia diz que 10 dias depois, olha o que acontece. Somente 120 pessoas está dentro da casa, está em comunhão, está acreditando, está crendo, está ali, não está firme. Por quê? Porque a ordem de Cristo para eles é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. E eles estão em Jerusalém esperando esse momento, o outro Consolador que seria enviado a eles. Eles estão aguardando. Lembra que Jesus disse isso? Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o outro Consolador para estar convosco até a consumação do século. Isso é o Espírito Santo que seria enviado a eles e que está conosco hoje. O Espírito Santo de Deus. Então 10 dias eles estão aguardando. É o último dia da festa do Pentecoste. É o último dia da festa do Pentecoste. E eles estão lá esperando, aguardando, orando, buscando, cantando, alegre, feliz. 120 pessoas estão firmes, enquanto o restante voltou para trás. Enquanto o restante foi para sua casa. Enquanto o restante, quem sabe, desistiu. Mas 120 está ali, aguardando o momento, e isso vai acontecer. E isso vai acontecer. É Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, que acontece no último dia. A descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Irmãos, Jerusalém está lotada. Jerusalém está lotada. Por quê? É a festa do Pentecoste. Ali nós temos 32
países que estão em Jerusalém. 32 países que estão em Jerusalém. 9 ilhas do Mediterrâneo. 600 mil pessoas aproximadamente não estão entendendo o que está acontecendo. Atos do Apóstolo, capítulo 2 e verso 4. 600 mil pessoas estão em Jerusalém por causa dessa festa. E o que está acontecendo dentro de uma casa, dentro do cenáculo, o que está acontecendo ali onde as pessoas estão reunidas, as 120 pessoas reunidas, o que estão por lá de fora não está entendendo, porque o Espírito Santo desce e invade as pessoas são impactadas e eles começam a falar cada um na sua língua conforme o Espírito concedia, e o pessoal começa a entender na própria língua, o Egito começa a entender na própria língua, os outros de outros países começam a entender na própria língua. Não é apenas o aramaico que está sendo falado, o evangelho naquele momento começa a ser expandido. A língua que eles falam é a língua dos outros países, para que eles possam entender as maravilhas. Enquanto alguns dizem, esse povo está embriagado, outros dizem, nós estamos ouvindo a respeito das maravilhas de Deus na nossa própria língua. Imagine, 600 mil pessoas entendendo isso. Aí alguém fala assim, olha, Pedro, por ser pescador, analfabeto, coisa semelhante assim, mas o Espírito de Deus invadiu a vida dele, ele aprendeu com Cristo e agora ele está capacitado, está apto para pregar o Evangelho, e ele começa a pregar. Atos dos Apóstolos vai falar isso para nós, que Pedro toma a palavra e começa a dizer, amados irmãos que estão nos ouvindo, e isso que está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor. Livro de Joel que revela para nós, Joel no capítulo 2 e verso 28, a descida do Espírito Santo. Isso é um dos cumprimentos, está acontecendo, e ele começa a falar sobre Cristo. A palavra impacta as pessoas. Pedro agora sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele entendeu o mistério do reino dos céus, e por ele entender o mistério do reino dos céus, ele começa a explicar aos outros, para que os outros possam entender também. Lembra da palavra que Jesus disse, ora, aos outros nós falamos por parábola, mas vocês já conhecem, é dado o entender do mistério do reino dos céus. E Pedro, entendendo, ele começa a falar para os outros, e os outros começam a entender. Só em uma pregação de Pedro, são 3.000 almas que se rendem aos pés de Jesus. Isso, eu estou falando de Pedro, o homem que desviou, que voltou para Cristo. Eu estou falando de Pedro, o homem que negou Cristo. Eu estou falando de Pedro, o homem que era teimoso. Eu estou falando de Pedro, o homem que era precipitado algumas vezes. Ele mesmo, ele pregou. 3.000 pessoas se renderam aos pés de Cristo. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você sabe o que é isso? É o poder do Evangelho, é o poder do Espírito Santo. Pedro é capacitado. Quem sabe eu estou falando com pessoas hoje, nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, o horário que você está me ouvindo aí agora e vendo. Quem sabe eu estou falando com você que está dizendo, eu não tenho chamado, eu não consigo falar, não consigo cantar, o Senhor não tem nada para mim. Meu amigo, o Senhor tem um chamado para você. Meu amigo, o Senhor tem algo especial para você. Você é importante, você é amado de Deus. Não importa como é que está a sua vida, você pode ir até Cristo da forma que você estiver. O que tem que acontecer é uma mudança. Nós vamos até Cristo. Conhecereis a verdade. E quem é a verdade? João no capítulo 14 versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, e se conhecereis a verdade vos libertará. Aí o versículo de número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem conhece a Cristo é liberto, quem conhece a Cristo é transformado, quem conhece a Cristo é mudado. Deus muda, Deus transforma, te levanta, e Ele quer levantar a tua vida, não importa o que está acontecendo. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você, tem algo bom de Deus para você. Se levanta, vem até Cristo, busca Ele enquanto se pode achar.
E Deus pode fazer o que fez na vida de Pedro. O homem agora, que muitos olhavam e diziam: Pedrão, não sei não, hein? Pedrão é o que dá mais trabalho na igreja. Pedrão é o que dá mais, aumenta as dificuldades. Não é isso? É ele que aumenta as dificuldades. O que não pode fazer, ele acaba fazendo. Esse não tem futuro. É ele que faz a primeira pregação. Atos dos Apóstolos revela para nós. E 3.000 almas se rende aos pés do Senhor aproximadamente, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. O Evangelho começa a expandir. As pessoas que ouvem ali, que aceitam a Cristo, que voltam para os seus países, eles voltam com a semente do Evangelho. Meu irmão, o Senhor quer fazer de você um semeador do Evangelho. Ei, Pedro, é você mesmo. Deus conta contigo. Tem como você se levantar? Eu quero orar por você. Se levantar espiritualmente, eu quero orar por você nesta hora. Se você puder, em qualquer lugar que você estiver, curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, eu quero interceder em favor da sua vida. Pai das luzes, em tua presença nós estamos, ó Deus. Eu te glorifico porque o Senhor é bom. Eu te exalto porque o Senhor é maravilhoso. Deus, o Senhor levantou Pedro, chamou ele, capacitou, libertou, transformou e fez dele um grande homem valoroso, um grande pastor da época. Espírito Santo, tem pessoas me ouvindo aqui dizendo: Deus, eu também quero ser impactado, eu também quero ser transformado, eu também quero ser mudado, eu quero ser um pregador, eu quero ser um semeador do Evangelho. Senhor, levanta este homem, levanta esta mulher, salva esta vida, salva esta família, Senhor. Em o nome de Jesus eu lhe peço, e assim seja. Amém e amém, Jesus. Pedro, até os aventais, a sombra dele curava as pessoas. A mudança que Deus fez na vida dele foi enorme, mas ele quis a mudança. Você quer a mudança? Deixa Cristo mudar você. Aceite Ele, busca Ele enquanto você pode. Não esqueça de levar esse evangelho às outras pessoas. Seja um semeador, compartilhe esse vídeo com alguém. Amém? Deus abençoe. Eu aguardo você na próxima segunda-feira com a palavra de vida e esperança para você. Deus abençoe.